Né? Acredito que não. Depois é o gráfico, né? Ó, pronto, passei o gráfico todo. Então, observem aqui, ó, olhando para as definições, as definições das funções, veja. Me responda. Dado x real, quanto é o cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x? Quanto é? Olha, some. Quanto é que dá? Cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x. Dá elevado a x. Tá? E quanto é o cosseno hiperbólico de x menos o seno hiperbólico de x? Quanto é que dá? Hein? Não. Preste atenção. Cosseno hiperbólico de x menos o seno hiperbólico de x. É elevado a menos x. Daí é menos x. Tá certo? Daí, dados x e y reais, eu pergunto, quem é o cosseno hiperbólico de x mais y? Bem, por definição, isso fica o quê? É elevado a x mais E elevado a x mais y menos E elevado a menos x mais y sobre 2, parênteses. Então, isso aqui dá 1/2. Vou colocar um colchete aqui. 1/2, metade de quê? Fica E elevado a x mais y, que é elevado a x vezes E elevado a y, certo? Isso aqui fica metade, então fica E elevado a x vezes E elevado a y, menos, aí fica E elevado a menos x vezes E elevado a menos y, que é E elevado a menos x menos y. Você não é mais? Ah, é mais, desculpe, perdão, viu? É mais. Era, se fosse o seno hiperbólico, tudo bem. Cosseno hiperbólico. Tá? Agora você faz uma substituição por conta disso aqui, por isso dá aí, ó. Então isso aqui é o quê? É metade de quem? Quem é E elevado a x? Cosseno hiperbólico de x mais cosseno hiperbólico mais, desculpe, seno hiperbólico de x. Tá? Cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x. Isso é o E elevado a x. Vezes quem? E elevado a y. Dá o quê? Cosseno hiperbólico de y mais o seno hiperbólico de y. Tá bom? Mais o que, ó? E elevado a menos x. Quanto é E elevado a menos x? Hã? Cosseno não. Cosseno hiperbólico. Hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. E E elevado a menos y. Cosseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y. Então, isso dá igual a metade de... Vamos ver. Isso aqui fica o quê?
Cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y. Cosseno hiperbólico de x vezes quem? Cosseno hiperbólico de y. Tá certo? Mais cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, mais cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Tá bom? Tá bom? Vou apagar aqui. Os gráficos já estão feitos, assimilados. Vamos organizar, vou colocar de maneira mais organizada. Então fica o quê? Mais seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, mais o quê? Seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x seno hiperbólico de y. Agora vamos pegar o outro. Fica o quê? Mais cosseno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, mais cosseno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y, menos cosseno hiperbólico de x seno hiperbólico de y, menos cosseno hiperbólico de x menos cosseno hiperbólico de x seno hiperbólico de y. Menos seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y. Menos seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y. Mais seno hiperbólico de x seno hiperbólico de y. Tá bom? Agora, o que aqui dá para cancelar? Vai ficar só o quê? Porque eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, esse termo aqui, se cancela com quem? Com esse, ó. Não é? Se cancela com esse. E tem mais termo para cancelar? Tem. Esse, cadê? Qual é o outro? Estou sendo provar. O penúltimo. Esse aqui, né? Se cancela com quem? Não. Com esse. Qual é? Opa! Oh, meu Deus. É o da esquerda. Da esquerda. Esse aqui é o que eu quero, né? É esse aqui com esse. É esse aqui com esse. De modo que fica o quê? Fica cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, somado com esse aqui, fica 2 vezes, multiplicado por 1/2, fica o quê? Cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Foi um. Mas falta o outro também. Qual é? Seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, dá 2 vezes. Ele. Meio. Então dá só. A mesma coisa do cosseno da soma. Não, não. Não, é menos. É menos. Não é a mesma coisa, tá? Mas é uma coisa parecida, tá? Então você tem, tá certo? Você tem o seguinte, vou destacar em azul aqui. Cosseno hiperbólico de x mais y. Qual é a fórmula que eu obtive? É o cosseno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de x vezes o quê? Seno hiperbólico de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Tá? E só mudando um pouquinho, ó. Só mudando um pouquinho, tira isso aqui. Vou botar aqui para os cancelamentos, tá? Tire isso aqui e bote agora, se for o seno hiperbólico de x mais y. Se for o seno hiperbólico de x mais y. Aí aqui é menos. Agora sim, aqui é menos. Aí aqui fica o quê? Menos, certo? É tudo menos.
Ok? Onde é que está faltando menos aqui? Ah, sim. Aí aqui fica menos, ó. O menos cai aqui. Então, o que é que muda? As 4 primeiras aqui ficam iguais, né? Esse com esse está aqui. Esse com esse está aqui. Esse com esse está aqui. Agora, o que é que muda? O que muda é quando for casado. Aqui, ó. Aqui era mais, fica menos. Aqui era menos, fica mais. Aqui é menos, fica mais. Aqui é mais, fica o quê? Menos. De forma que o cancelamento é outro. Qual é o cancelamento agora? Hã? É esse aqui, ó. Cancela com qual? Com esse. Tá? E qual é o outro cancelamento? É esse. Cancela com esse. Então eu fico com o quê? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, que aparece aqui, 2 vezes, vezes 1/2, dá quanto? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. É a resposta. Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Entenderam? E agora, qual é o outro que pega? Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, soma com esse aqui, dá 2 vezes o mesmo, vezes 1/2. Então dá mais o que, hein? Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Ou seja, você tem isso e você tem a sua fórmula. Seno hiperbólico de x mais y é quem? É o seno hiperbólico de x, tá certo? Cosseno hiperbólico de y, permite escrever assim, mais o que? Cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Quaisquer que seja o que? X e y reais. Eu acho esquisito que o seno não é proporcional. Não. Daí, você tem o seguinte, quem é o cosseno hiperbólico de 2x? X igual a y, quem é? É o cosseno hiperbólico ao quadrado em x, mais o seno hiperbólico ao quadrado em x. E quem é o seno hiperbólico de 2x? É 2, seno hiperbólico em x, cosseno hiperbólico em y. Cosseno hiperbólico em x. É x igual a y. Qualquer que seja x real. Tá certo? Logo, você tem 2 fórmulas aí, tiradas daí, ó. Se você, bem, como você tem o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado em x é 1, tem-se. Seguinte, compare essa com essa daqui, tá certo? Essa daqui e essa. Se você somar, o que é que você obtém? Se você somar essa com essa, fica o quê? Fica cosseno hiperbólico, vou colocar assim, trabalhar o psicológico de vocês, como, né? Como 1 é igual a isso, se você somar termo a termo, vai ficar o quê? Cosseno hiperbólico de 2x mais 1 é o dobro do cosseno hiperbólico ao quadrado. Ou seja, o cosseno hiperbólico
ao quadrado em x é quem? É o cosseno hiperbólico de 2x mais 1 sobre 2. Tá certo? E se você subtrai essa dessa, fica o quê? Aí fica 2 seno hiperbólico ao quadrado igual, em x, igual ao cosseno hiperbólico de 2x menos 1. De modo que o seno hiperbólico ao quadrado, em x, quem é? É o cosseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre 2. Qualquer que seja o x real. Tá? Logo, como isso aqui, qualquer que seja o x real, isso aqui, qualquer que seja o x real, melhorar a redação. Tem isso. Entenderam? Então, por conta dessas fórmulas, as técnicas de integração para potências de quê? De seno e cosseno, de seno por cosseno, do produto de seno por cosseno, tá certo? As técnicas de integração, os procedimentos lá utilizados, eles também funcionam aqui. Tá certo? Essa fórmula aqui é fundamental. Exemplo. Digamos que eu queira a integral de cosseno a terceira em x, cosseno hiperbólico a terceira em x, vezes seno hiperbólico ao quadrado. Tá? Cosseno hiperbólico a terceira em x, lá. Cosseno hiperbólico a terceira em x, vezes seno hiperbólico ao quadrado em x, integral em x. Qual o procedimento? Separa o cosseno. Exatamente. Você chega aqui, separa um cosseno, fica cosseno hiperbólico ao quadrado em x, vezes o quê? Seno hiperbólico ao quadrado em x, vezes o quê? Em x dx. E aqui você transforma esse cosseno hiperbólico ao quadrado em quê? Em seno hiperbólico ao quadrado. Olha, quem é o seno hiperbólico ao quadrado? Desculpe. Quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado? 1 mais o quadrado do seno hiperbólico. Vezes o quê? O seno hiperbólico ao quadrado, vezes o quê? O cosseno hiperbólico em x dx. Aí qual é a mudança de variável? Qual é? O igual seno hiperbólico em x. Com isso, quem é du? Cosseno hiperbólico em x dx. Então, essa integral vira uma integral polinomial, né? Integral de uma função polinomial. 1 mais o 2 vezes o 2 du. Esse aqui é o du. Du. Então, fica a integral de quem, hein? A integral de u ao quadrado mais u à quarta integral em 1. Que eu vou, não dá para colocar aqui, certo? Desculpa, eu tenho que colocar para cá. Eu vou apagar essas funções. Ó, vamos. Então, qual é a integral de u ao quadrado? Ó, aqui, qual é a integral de u ao quadrado mais u à quarta? Lá. Então, isso aqui é igual. Deixa eu colocar o igual aqui, ó. Vamos lá, igual, né? Igual.